rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Não é do porte pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz voltar a ti. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Amém. Amém. Bom, nesse momento nós vamos aproveitar para orar. Já temos 3 pedidos aqui. Tem mais algum pedido aí? Não. Então vamos começar com esses 3 pedidos. A Marília vai estar orando. E eu já vi bastante gente sintonizada aí, a Zezé, a Jaqueline. Não tem mais gente ali. Eu olhei rapidinho enquanto o Ismael, a Su e a Marília cantavam. Eu fui dar uma espionada ali. É bom tê-los conosco na nossa mesa de comunhão, na nossa mesa de reflexão. Vamos orar? Lembrando aos irmãos que hoje é o dia do jejum da Igreja Presbiteriana e que todos nós possamos estar unidos nessa causa, né? Jejuando e orando pelo mundo, para que Deus haja com graça e misericórdia na situação que nós estamos vivenciando. Vamos orar. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós tivemos uma noite guardada pelo Senhor. Sim, Senhor. Ao acordar, Obrigado. pela Tua palavra, sabemos que as Tuas misericórdias já se renovaram nas nossas vidas. Que bom saber isso. É muito bom saber que nós temos um Deus ao qual nós podemos depositar toda a nossa confiança. Sabemos a quem clamar. Seja em qualquer circunstância, o Senhor sobrepõe todas elas. E isso nos dá consolo, isso nos dá descanso, isso nos dá segurança, porque a nossa vida está guardada nas Tuas mãos. E é confiado na Tua palavra, em quem o Senhor é, que nós queremos nesse momento, ó Pai, colocar, ó Deus, as nossas vidas, a nossa nação e o mundo, ó Deus, diante do Senhor, para que o Senhor visite, ó Deus, as nações que estão sofrendo, ó Deus, com essa pandemia, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que o Senhor possa estar consolando e sustentando o Teu povo sobre a face da terra, trazendo esperança, ó Deus, em tempos difíceis. Sim. Também colocamos diante do Senhor aqueles parentes nossos que moram, ó Deus, em outros países. Sim, Pai. Em países que também estão assolados, ó Deus, por essa epidemia, por esse vírus. Que o Senhor possa estar cuidando, zelando de cada um deles, ó Pai, protegendo. Tendo misericórdia também, ó Deus, daquelas famílias que já perderam seus entes queridos. É uma dor tão forte que só o Senhor pode consolar. Pedimos ao Senhor pela vida dos missionários, ó Deus, que estão trabalhando nesses lugares. Pedimos ao Senhor, ó Deus, em especial pelos nossos missionários, Maurício e Ana, no Zimbábue, que o Senhor possa firmá-los lá, para que eles possam, ó Deus, assistir o Teu povo lá, pregar a Tua palavra e levar esperança, ó Deus, aonde o Senhor os colocou. Sim. Abençoa, ó Deus, Lúcia Maria, na Espanha, que ela possa ter tranquilidade e consolo no Senhor. Guarde, ó Deus, e sustenta ela nesse momento, que seja um momento dela testemunhar, ó Deus, do Senhor, ó Pai. Amém. Mostrando, ó Deus, que o Senhor dá segurança àqueles que creem, que o Senhor consola o nosso coração e que o Senhor nos dá paz em meio à tribulação. Te peço, ó Deus, pela Rose e o seu Francisco,
que já têm lutado, ó Deus, com problemas de saúde. E agora, ó Deus, nessa crise, muitos têm perdido já o seu emprego. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que esteja provendo, ó Deus, um emprego para a Rose, esteja sustentando ela, ó Deus, nesses tempos difíceis. Sim, Pai. Assista o teu povo, Senhor, assista as pessoas, assista, ó Deus, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bondade, tirando das pessoas a angústia, o medo e o pavor, e Amém. colocando, ó Deus, fé no coração de que o Senhor é um Deus soberano e de que o Senhor é um Deus, ó Pai, que tem, ó Deus, os olhos voltados para aqueles que te buscam. Sim, Pai. É o que nós te clamamos. Nos abençoe agora, ó Deus, todos nós que pertencemos à Igreja do Jardim Apurá e que estamos em nossas casas, ó Deus, com o coração voltados para o Senhor e com saudade um dos outros. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Mais 2 pedidos aqui. Mais 2 pedidos? Quem mais fez pedido? O Silvio pediu pela dona Antônia, que é a mãe dele, e pelas irmãs dele no Mato Grosso do Sul. E a Clarinha pediu oração pelo nosso mundo que está sofrendo. Então, no final, a gente vai estar orando pelo pedido da Clarinha, do Silvio, mais uma vez. E agora, para a nossa devocional aqui, a roda da mesa, eu convido você a não abrir com o celular hoje, é lógico, mas abrir sua Bíblia, acha uma Bíblia aí, abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. É um texto sugerido pela minha esposa, e a gente pensando nesse momento de falar com vocês da palavra de Deus. Afinal de contas, longe da escola dominical, longe do abraço dos irmãos. Então, a gente precisava de ter esse momento, não de escola dominical, mas de devocional, aqui para refletirmos na palavra de Deus. E a Marida sugeriu Atos, capítulo de número 2, versículo 42 ao 47. Vou pedir para o Ismael também abrir, a sua abrir. A gente vai estar lendo o texto da palavra de Deus. E aí, se você tiver pergunta, manda para nós as perguntas. A Su vai estar lendo aí. Tiver alguma fala, manda para nós, que nós vamos estar tendo um contato com vocês. Legal? Vai ser rápido, mas vamos estar sincronizados. Um abraço para os meus parentes lá do Paraná, os meus amigos de Minas, meu amigo Hélio, que já está partilhando do link, o Miro. Obrigado por vocês estarem conosco na mesa da comunhão, da leitura da palavra. Vou pedir para cada um me auxiliar lendo um versículo. E eu vou começar lendo Atos 42 ao 47, capítulo 2, né? Esse texto aqui traz como título Como Viviam os Convertidos. Isso já tem mais de 20 séculos atrás, né? Olha, 20 séculos depois do episódio, a gente volta a estar junto à mesa como os cristãos estavam. Eu leio o primeiro versículo e eles aqui vão me ajudar na leitura. Então, fique atento. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Esse texto é maravilhoso e ele dá para nós um panorama de como viviam os convertidos. É lógico que nem tudo era um mar de rosas, tinha Ananias e Safira nessa história, é lógico que nem tudo era um mar de rosas. A viúva dos helenistas de Atos capítulo 6 estava sendo esquecida na ministração dos donativos. Então a igreja, ela era uma igreja que tinha saúde, mas ela tinha problemas. Bom, dentro disso aqui que a gente leu, o que a gente poderia tirar para nós nessa manhã como desafio, como ponderação? Quais são as mensagens que Deus poderia gerar no nosso coração nessa manhã através do texto? Por exemplo, versículo 1,
e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. Obrigado, Marília, obrigado, meu amor. Capítulo 2, versículo 42, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Quais são as lições que a gente tira disso daqui? Tem alguma coisa aí, Maíra, que você acha interessante nesse versículo 42? 42. Isso. Eu acho que sem muita instrução que eles tinham, tirando a instrução que os apóstolos tinham dado e o conhecimento que eles tinham da Bíblia, eles perseveravam naquilo que foi ensinado, né? Eles não estavam vendendo a fé deles, não estavam tentando inventar coisas novas, eles estavam estavam firmes naquilo que tinha sido ensinado para eles. Legal, é interessante, né? Essa perseverança na doutrina, né? Essa perseverança na doutrina e ainda tem no partir do pão e nas orações, que às vezes a gente até congrega junto, até concorda com o mesmo princípio litúrgico, doutrinário, mas na hora do partir do pão e das orações, pensando em pão como refeição diária. Mas e se for a ceia? O Paulo tinha problemas lá na igreja em Coríntios também, às vezes as pessoas não sabiam se comportar nem na dinâmica litúrgica, né? E essa igreja nascente, ela perseverava, né, nessa beleza do partir do pão, nas orações, na comunhão. Amor, Eu pode falar. acredito que nesse versículo tem uma palavra-chave, né? Que é a questão da perseverança. Verdade. E é interessante que é muito fácil a gente desistir de fazer as coisas quando vem dificuldade, né? Você fazer as coisas e você perseverar quando começam a surgir os obstáculos, quando começam a surgir as dificuldades, você abandona as suas metas, os seus alvos. E essa igreja era uma igreja que vivia em tempos difíceis. Essa igreja é uma igreja que sofria perseguição. E eles perseveravam. Eu fazendo uma ligação disso com o momento que a gente está vivendo, e até mesmo antes do coronavírus, e agora o momento de calamidade aí com o coronavírus, intensificou. Mas eu acredito que é um momento da igreja perseverar na sua doutrina, porque tempos pós-modernos há uma difusão muito grande de comportamentos, de valores que são totalmente contrários ao que o cristianismo quer da gente, né? Ao que Jesus ensinou. Então, eu creio que essa palavra perseverança, ela é uma palavra-chave para a nossa vida. Nós podemos nos perguntar se nós somos perseverantes naquilo que nos propomos, né? Quantas vezes a gente estabelece um plano de leitura bíblica e a gente o abandona e a gente não consegue perseverar nisso. Às vezes a gente fala, né, que vai fazer culto no lar e a gente não persevera. Então, essa igreja era uma igreja que tinha algo forte nela, que era a perseverança. E eu creio que nós hoje também, a igreja do ano de 2020, espalhada pela face da terra, ela precisa resgatar esse valor da perseverança. Amém. Da insistência, da prática daquilo que Jesus nos ensinou. Amém. O 43, se quiser falar, você está aí respondendo pessoal, mas se quiser falar, por favor, sua palavra é bem-vinda. Versículo 43 diz assim: cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Bom, sinais e prodígios a gente não vai entrar muito na questão, porque está pano para manga, mas essa questão de uma comunidade que é marcada pelo temor, né? Eles levam a sério aquilo que eles estão aprendendo com os apóstolos. Como é importante a gente voltar a ter uma comunidade que teme um medo reverente, né? Eu sei que tem muita gente com medo mesmo, mas em tempo de pandemia, em tempo de dificuldade, vou receber, não vou receber, vou conseguir pagar minhas contas, mas eu creio que esse temor é um temor reverente. Eles olhavam com admiração do controle do Senhor sobre a história deles, o cuidado do Senhor sobre a história deles, a história de Jesus, e não os fazia ter medo, um medo bobo, um medo fóbico, mas uma reverência contemplativa de um Deus que cuida. Eu acho que isso é importante também. Agora o 42, olha aí, Maia. Todos os que creram estavam juntos e tinham... 44, obrigado.
todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Te chama a atenção alguma coisa aí, Marília? Eu acho que é uma continuação do contexto inteiro, né? Sim, O texto ele está falando sobre a união que a igreja estava tendo, de como essa união era expressa em vários aspectos, seja na doutrina, seja de estar junto na parte do pão, de estar junto dividindo as coisas, e ele vai falar no 45 sobre isso também. Então, assim, o texto ele está falando sobre essa união que a igreja tinha no começo do cristianismo, no surgimento inicial da igreja, e que eles tinham tudo em comum, eles estavam juntos, eles acreditavam na mesma coisa, eles seguiam o ensinamento dos apóstolos. E é isso aí. é interessante a gente observar isso aqui, porque a gente está num mundo hoje, pelo menos na minha concepção, que com quantas vezes a gente está na mesma mesa, mas cada um está numa direção oposta. Às vezes a gente se assenta numa determinada reunião, cada um está ali, mas não está ali, né? Parece que se isolou. E aqui eles estavam juntos mesmo. É importante a gente estar junto. E esse momento também, talvez alguns estejam tendo muita dificuldade, porque quando o ambiente é saudável no lar, estar junto é uma maravilha. Mas quando você tem alguém que não, você não tem muita afinidade devido à agressividade, devido ao alcoolismo, devido a não ter a mesma fé que você, como é que você convive junto, né? É uma luta, mas eu entendo que Jesus é a liga que os faz viver comum, em comunidade, né? Em conjunto. O Espírito Santo que habita neles, a partir do próprio capítulo 2 de Atos, faz eles terem essa liga. A comunhão do Espírito Santo estava sobre eles. Isso é interessante. Mas dando um pulo mais à frente, porque é uma devocional e a gente não vai estender, o texto diz para nós também, o versículo 46, olha aí, amor, e dá uma palavra para nós sobre o 46, se você puder. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. É interessante que a gente novamente tem a repetição da palavra perseverança. Verdade. E aqui está reforçando a questão da vida cotidiana deles, né? O termo diariamente está mostrando aí que essa perseverança fazia parte do estilo de vida deles. Era algo cotidiano, era algo comum. Às vezes a gente pensa que viver uma vida conforme Cristo ensinou, a gente precisa de grandes coisas, de grandes feitos, de grandes eventos. Mas o cristianismo é esse dia a dia, são as ações do dia a dia. E o versículo retoma isso. A vida cotidiana dos cristãos era na perseverança. E é interessante, né, que eles perseveravam unânimes no templo. E agora nós não podemos estar reunidos no nosso templo, que é o local da gente se congregar. Mas comunhão, ela vai muito além do que uma mera geografia. Então, nós podemos estar em comunhão com Deus e uns com os outros, por quê? Porque nas nossas casas nós vamos ter as práticas dos valores e daquilo que Jesus nos ensinou. Nós vamos estar unidos através de Cristo. Cristo, ele nos une. Cristo, ele nos faz uma conexão muito mais forte um com o outro do que a conexão da rede social. É o sangue dele que nos une. E eu acredito que agora todos nós talvez estamos experimentando, melhor dizendo, uma comunhão até muito mais forte, porque a gente sente saudade de estar junto. E a gente se preocupa um com o outro. Então nós estamos aqui, a gente preocupa com a Lúcia Maria, que está na Espanha, né? A gente preocupa com os nossos missionários que estão no Zimbábue, a gente preocupa com o Sejão e Claudinha, com a Herbene, já estava passando a calamidade com a chuva lá no Rio, e agora a gente sabe que veio aí esse vírus, e a gente sabe assim a precariedade da saúde no Rio. Se o nosso sistema de saúde ele é precário para outros lugares, no Rio muito mais, a gente sabe disso.
E isso mostra que comunhão não é só geografia. Comunhão é uma conversão de coração. É coração conversos um ao outro, realmente preocupados, dando preferência ao irmão, preocupando com o irmão, orando pelo irmão. Esse versículo me chama a atenção, além do que a Marília destacou, mas eu gosto muito que eles perseveravam unânimes no templo, né? Nós somos a igreja que vai para o templo. Isso é muito bonito, né? Às vezes a gente fica assim, hoje vai ter igreja? A igreja tem todo dia. Hoje vai ter culto no templo, aí é outro assunto. Nós somos a igreja que vai no templo. Hoje a igreja, a parte da igreja está reunida aqui na minha casa, essa família que Deus me deu. Mas é interessante que eles perseveravam no partir do pão. É nessa hora que a gente vai saber mesmo se alguém vai passar necessidade entre os nossos. Por quê? Porque a gente tem que estar atento. Como disse a Roseli, né, foi dispensada do emprego, e como é que vai fazer? Aí a gente tem a irmandade, um cuidando do outro, um zelando do outro. O que você precisa? E assim a gente se abrigando, cuidando, mesmo distante, não só, embora não seja não só em oração, mas vendo uma cesta que pode ser feita, né, alguma coisa a mais que a gente possa contribuir, dividindo o que a gente tem. Eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam, eles tomavam as suas refeições com alegria. Alegria é outra palavra que eu gosto aqui. Domingo passado nós ainda tivemos o ajuntamento lá no templo, e foi tão alegre, né? Foi tão alegre. Os cânticos fluíram com maravilha, né? Com beleza. A pregação, eu percebi que Deus tinha uma palavra para a igreja estava alegre. Hoje a gente está separado um do outro, mas essa alegria não pode subir de nós, né? Essa alegria tem que estar firme conosco, em nós, né? Essa é uma marca do crente. Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A alegria do Senhor a nossa força é. E Paulo vai dizer para nós também, escrevendo aos Filipenses, no momento de dificuldade, né, como a Marília apontou que nós estamos vivendo, Paulo estava numa dificuldade horrível, e ele diz para a igreja em Filipos, né, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. E eles faziam tudo isso com alegria e singeleza de coração. Não tinha máscara, não tinha nada posto para impressionar as pessoas. A igreja vivia assim, ela era o que ela não disfarçava. O resultado de tudo isso está no versículo 47. O que Deus fez, né? Como as pessoas viam. Lê para mim, Suzane, outra vez, o 47, a gente encerra a nossa devocional dessa manhã contigo aqui à mesa. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Maravilha, olha que coisa boa. O resultado disso, quais foram, né? Quais foram? O que vocês acham que foi resultado dessa igreja, nessa dinâmica de perseverança, alegre, singela? Qual foi isso? Crescimento. O crescimento é coisa boa, hein? Crescimento. Crescimento aqui como, Mário? Como é que veio o crescimento aqui? Deus acrescentou o crescimento do dia a dia, mas ele, além disso, não respondendo sua pergunta, falando outra coisa, o coach, a igreja tinha a simpatia das pessoas, né? Independente das pessoas se tornarem cristãs ou não, eles reconheciam que aquela comunidade de fé era uma comunidade diferente, era uma comunidade carismática, era uma comunidade que estava ali para fazer a diferença, não só para fazer número, não era mais uma coisa, era uma coisa diferente. Entendi. E é interessante, porque esse é um outro resultado. Não? Esse resultado aqui do crescimento, quem não quer crescer, né? Assim, eu gostaria de ver a igreja crescendo muito, mas pode falar. É interessante que no versículo 47 inicia, né, essa frase, louvando a Deus. E a gente vê que tem um gerúndio aí, né? Então é uma igreja que está sempre em movimento. Sim. E é interessante que, assim, o louvando a Deus, como que eles louvavam a Deus? Eles louvavam perseverando na doutrina, eles louvavam na comunhão, eles louvavam no partir do pão, e eles louvavam nas orações. Com as atitudes deles, eles louvavam ao Senhor. É consequência. Né? E aí, o que a igreja tem que fazer em todos os momentos, quer situações de crise ou não? Ela tem que fazer isso, ela tem que perseverar na doutrina, ela tem que perseverar na comunhão, ela tem que não ser egoísta e partir
o pão e tudo aquilo os recursos que Deus dá a ela, né, uns com os outros, e ela tem que orar. Então, uma igreja ativa. E enquanto a igreja ela está ativa e louvando a Deus, praticando o cristianismo que Jesus nos ensinou, o crescimento vai vir de Deus. Qual crescimento? Aquele que Deus quiser dar. Porque é Ele que dá o crescimento. Acrescentar o Né? Senhor. Pode ser numérico? Pode ser de crescimento de uma vida cristã cada vez mais profunda, cada vez mais fortalecida? Pode. Então, o crescimento é Deus que vai dar. E cabe a nós sermos essa igreja ativa no cotidiano, né? E isso faça parte do nosso jeito de ser. Porque nós somos igrejas, né? É ser igreja, tem a ver com a nossa essência, que Cristo veio nos transformar, mudar a nossa natureza. É interessante a gente observar, e fechando aqui já, então, sobre essa questão do crescimento, que Marília destacou, a Su colocou logo no começo da pergunta, é que quando se é o que se tem que ser, se vivencia isso da forma como se faz. Então, ela perseverava no partir do pão, nas orações, é isso que ela tinha que ser. E quando ela era o que ela tinha que ser, Deus sabia que aqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo, ele podia mandar para ela. Porque ele acrescentava a ele aqueles que ele mesmo salvou. E eu encerro aqui chamando a minha atenção, a atenção dos meus irmãos que congregam lá no Apurá e outros amigos aí. Será que a sua comunidade de fé é uma igreja para onde Deus quer mandar as pessoas? Né? Será que eu vou transformar essa vida aqui? Porque é Deus que efetua em nós tanto querer quanto realizar. E eu vou mandar para Apurá. Deus pode mandar. Nós queremos viver nessa dimensão aqui e queremos ser uma igreja alegre, nós queremos ser uma igreja ativa, uma igreja caridosa, uma igreja bondosa. Nós queremos ser isso, Deus. E nós estamos abertos para o Senhor mandar cada dia o que o Senhor for acrescentar ao nome dos que estão escritos no livro da vida. E que tudo isso possa ser assim visto pelas pessoas, como disse Ismael, ainda que não conversas, né? Mas com simpatia. Tem medo nesse período a gente se tornar antipático, né? Eu queria estar com o culto hoje funcionando, escola dominical. Quando falar, não vai ter, né? Coração meu que apertou. Mas a gente não pode ser antipático, não pode ficar causando celeuma, não podemos ser rebeldes a uma direção dos nossos governantes, e que é saudável, porque se os governantes estivessem nos sugerindo a não abrir os templos por outro motivo que não esse justo, aí a gente seria rebelde. Mas sim, simpático, sim, ao povo a gente tem que buscar ser. Bom, as considerações finais, se tiverem, para a gente poder orar. Eu queria só voltar ao versículo 43 e falar algo sobre a palavra temor, né? Essa palavra temor. A gente está vivendo um momento de temor, né? Pessoas estão perdendo seus empregos e a gente fica, o que vai ser do meu sustento? E há uma preocupação. Mas é interessante que essa igreja, ela vivia perseguida por Roma. Sabia que Roma estava matando muitos cristãos, um momento de muita dificuldade para a igreja. E eles temiam somente a Deus. Amém. Era um vasto império, que é o Império de Roma, poderoso, mas não tanto quanto Deus. E essa igreja se firmou em temer a esse Deus que sobrepõe todos os pseudo-poderes aqui na Terra. Então, que nós possamos, né, nos firmar nessa palavra e nesse momento que nós estamos vivendo, temer somente ao Senhor, que Ele sobrepõe, Ele é superior a todos os pseudo-poderes que tem nessa terra. Amém. Então vamos estar caminhando para o final, fazendo a oração final. E nessa oração a gente tem aqui o pedido da Clarinha, o pedido do Silvio, o pedido da Tassi, o pedido do Pedro, o pedido da Rose e da Bruna Perim. Que legal, Bruna, você está com a gente aí. Valeu, né? Eu vou estar orando, se você me ver de olho aberto, não é na determinação de orar e vigiar, não. É porque eu vou esquecer, eu não queria esquecer nenhum nome, tá bom? Então, vou estar orando e de vez em quando abrindo os olhos. Para orar pela minha tia, a Semi.
está acamada. Tá. A nome? Assemir. Asseni. Vamos estar orando então. Pai, agora nós te agradecemos por esse momento que passamos juntos com tantas pessoas. Parece contraditório, Deus, mas não é, o Senhor sabe. E aprove o Senhor providenciar esse momento em que estamos aqui em família e com famílias reunidas nos lares para juntos, ó Deus, cultuarmos ao Senhor, aprendemos do Senhor. Obrigado. Obrigado por ter podido ler a Bíblia com os meus familiares, conversar com os meus familiares sobre a tua palavra. E que o Senhor nos prepare, ó Deus, para realizarmos isso com mais vezes. Em nome de Jesus, muito obrigado. Agora, Deus, também, além de agradecer, eu quero pedir ao Senhor pela tia da Marília, a Marília, minha esposa. Eu quero pedir para que o Senhor visite sua tia lá em Belo Horizonte, que está com um problema seríssimo de câncer. Nós sabemos que o Senhor não conhece enfermidade como demasiadamente fácil ou difícil. Para o Senhor não é impossível. E eu coloco a vida dela diante de Ti. E o meu desejo é que o Senhor a restaure, que o Senhor a cure. Não é só o meu desejo, é desejo da família, é desejo da minha esposa. E nós sujeitamos o nosso desejo ao Teu, porque sabemos que o nosso aquece o nosso coração, mexe conosco, mexe com o nosso emocional, mas está longe de ser perfeito. O Teu desejo é perfeito. Por isso nós sujeitamos o nosso desejo ao Teu, acreditando que o Teu, ó Deus, há de redundar em louvor e glória para o Teu próprio nome e vai gerar paz no nosso coração e vai gerar alegria no tempo certo no nosso coração. Mas nós colocamos diante de Ti para que o Senhor a cure. Coloca o pedido da Clarinha diante do Teu altar. Ó Deus, essa nossa irmãzinha tão querida já está preocupada, ó Deus, com situações que vão além dela. E ela pede, ó Deus, por esse mundo que está sofrendo. Abençoe, ó Deus, ouça o clamor dessa nossa irmãzinha, a Clarinha. Que a graça do Senhor, ó Deus, incomode o coraçãozinho dela para que ela também possa estar não só conosco, mas sempre intercedendo por todos aqueles que sofrem. Tua palavra diz que muito vale por sua eficácia a súplica do justo, e a gente tem uma criança, ó Deus, pedindo para o Senhor com o coração singelo. Ouça a oração dela e Deus abrevie esse tempo de sofrimento que a gente está passando mundialmente. O pessoal lá da Europa sofrendo absurdos, ó Deus, tem misericórdia. Essa enfermidade já causando tantos males num continente rico. Imagine, ó Deus, o que ela não pode fazer se o Senhor não intervir em continentes pobres, desprovidos, ó Deus, de tudo aquilo que esse continente rico tem. Tenha misericórdia do mundo, como pede a Clarinha. Amém, Silvio pede pela dona Antônia, sua mãe, a sua irmã, sua família que está lá no Mato Grosso. Visita a família do nosso querido Silvio, abençoe a sua família, toma conta de sua família e que a graça do Senhor, ó Deus, proteja a família do Silvio. Amém. Peço, ó Deus, pela vida do Lorenzo, filho da nossa irmã Tassi, dá saúde ao Lorenzo. Peço ao Senhor pela saúde da Lucilene, é o pedido do Pedro Medeiros. Visita a Lucilene, Deus, também com cura, com restauração. Amém. Novamente, ó Deus, é o pedido da Rose diante de Ti, pedindo ao Senhor por todos da sua casa que perderam o emprego, a família que está enlutada. Ela pede também, ó Deus, que a gente interceda, Pai querido, pela vida dos anciões que correm risco, das pessoas que têm debilidade de saúde que estão correndo risco. Todas essas vidas estão diante de Ti, ó Deus, nós a colocamos em oração, ó Deus, juntamente com os nossos irmãos presbiterianos nesse dia de oração e jejum, nós colocamos diante de Ti. Ó Deus, coloco diante de Ti, ó Deus, o pedido da Bruna Perim, que destaca a realidade que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Ó Deus, humanamente falando, nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã
se vamos conseguir pagar nossas contas, se vamos conseguir, ó Deus, não sermos visitados por essa enfermidade. Mas uma coisa, ó Deus, a nossa irmã, eu, todos nós sabemos que o Senhor nunca deixará de estar sob controle de tudo, absolutamente tudo, como esteve nos dias de Esther, ó Deus, evitando um primeiro holocausto na história da humanidade, como esteve nos dias de Daniel, intervindo no Império da Babilônia, como esteve, ó Deus, nos dias, ó Deus, de Moisés, libertando o povo do cativeiro, como, ó Deus, está agora na nossa história, controlando, como esteve na história de Jó. E eu sei que a sorte vai ser revertida e que por fim veremos o Senhor levantando por sobre a terra, trazendo vitória, trazendo libertação, trazendo graça provinda do teu altar. Em nome de Jesus, nós te pedimos como pedem os irmãos. E eu peço para que seja assim, em nome do teu Filho. Amém e amém. Amém. Palavra final de saudação, desejando para você um domingo abençoado, jejum e oração, quem for participar dessa campanha da IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu encerro mandando um abraço para os meus parentes lá do Paraná, gente boa, tudo da melhor espécie. Abração em vocês aí, os meus amigos, um abraço em todos vocês. E quer mandar um abraço para alguém antes de eu encerrar aqui? Gente, quero agradecer a presença de vocês aí dos lares, nos acompanhando, cultuando a Deus conosco. E fiquem ligados que nós vamos nos reunir para o culto à noite. É um momento de nós orarmos mesmo, colocarmos, dobrarmos o nosso joelho e clamarmos, porque nós sabemos que Deus pode mudar essa situação. Um beijo a todos. 7 horas. A Suzane está lembrando aqui que a previsão de horário do culto é às 19 horas. 19 horas, o famoso 7 horas da noite. Então fica atento, hein? Culto hoje. Nós vamos, abraço a todos. Nós vamos estar aí esperando. Mário, tem a palavra final aí também? É isso aí. Sua atrás da câmera. É isso aí também. Deus abençoe você. Muito bom ter com você aí esse momento devocional. Até domingo que vem de manhã, domingo de devocional. E à noite, às 19 horas, culto ao Senhor. Tá? Venha participar conosco aí através do Face. E depois a gente vai estar transferindo esse vídeo também para o YouTube. Forte abraço. Beijão a todos.